Muitos cotistas às vezes reclamam que certos fundos imobiliários não divulgam informações relevantes. Por outro lado, os gestores alegam que são dados sensíveis e que não deviam ser publicados. E daí surge a pergunta: será que existe um limite para a transparência de um fundo imobiliário? Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E hoje a gente vai responder a seguinte pergunta: será que existe uma quantidade máxima de informações que um fundo imobiliário deve divulgar? Existe algum limite para a transparência? Eu acho que sim, e eu vou explicar o porquê. Olhando os relatórios gerenciais dos fundos imobiliários, a gente vê alguns FIIs que divulgam tudo bem detalhado de vencimentos, valores, prazos, garantias, etc. E outros que dão essas informações um pouco mais blocadas, um pouco mais condensadas. Em vez de botar por contrato, bota um gráfico. Às vezes, nós temos X% dos contratos vencendo nos próximos 12 meses, Y% vencendo de 12 a 24 e por aí vai. Ou um gráficozinho de pizza. Temos 10% dos contratos corrigidos pelo IPCA e 90% dos contratos corrigidos pelo IGPM. Nós temos X% da nossa renda vinda da cidade A e Y% vindo da cidade B. E por aí vai. É natural que, num primeiro momento, você como investidor pense que quanto mais informação, melhor. Sim, numa primeira leitura faz todo sentido. Quanto mais dados a gente tem, mais fácil é de tomar a decisão de ser cotista ou não, de sair daquele fundo ou não, aumentar ou diminuir posição, etc. Mas existem 3 motivos pelos quais faz sentido o fundo divulgar as informações de uma maneira mais condensada. Primeiro motivo, o grau de relevância da informação. Vamos olhar um exemplo. Tem um fundo imobiliário, o Red Brasil Shopping, o HGBS 11, que ele hoje investe em 17 shoppings espalhados pelo país. Posições maiores, menores, alguns ele tem controle, outros não, mas são 17 shoppings. Alguns shoppings são pequenos, que têm 92, 94 lojas. Outros são bem maiores, com quase 400 imóveis. Mas no final, se a gente olha pelo último relatório, ele investe em 3.159 lojas. Ele tem mais de 3.000 contratos. Agora imagina se ele fosse divulgar todos esses contratos com vencimentos, valores, índices de correção, carências e tudo mais. O relatório ia ser um tamanho enorme. Mesmo sendo condensado como é, já são mais de 40 páginas. Imagina se isso fosse abrir a esse nível de detalhe, como às vezes algumas pessoas querem. Seria inimaginável, não faz o menor sentido. Por quê? Cada inquilino é muito pouco relevante. Claro que às vezes vai valer a pena comunicar uma operação maior, como uma academia que está sendo inaugurada, uma universidade, ou uma obra grande que está sendo feita para ampliar a praça de alimentação, etc. Isso sim, mas divulgar os dados contrato a contrato não vai mudar muito. O relatório está mais ali para mostrar uma tendência de que, olha, a vacância está aumentando, está diminuindo, a receita por shopping está aumentando, está diminuindo, o volume de vendas, mas não é relevante que saiu a loja de roupa tal, uma pequena loja, e agora entrou uma loja de capa de celulares. Tanto faz, cada inquilino é proporcionalmente muito pouco relevante. E isso é uma consequência natural do próprio crescimento dos fundos imobiliários. Até poucos anos atrás, era fácil você saber de cabeça os fundos imobiliários que tinham, por exemplo, um patrimônio acima de R$1 bilhão. Hoje é impossível, são mais de 40. Então, é claro que dentro desses fundos, cada inquilino, cada operação vai sendo cada vez menos relevante. Então, perde o sentido divulgar operação a operação. Claro que aqui eu usei como exemplo um fundo de shopping, mas isso vale para qualquer outro segmento, seja galpão, seja laje, ou seja o que for. Quanto mais o fundo vai crescendo, menos significativas são as informações de cada operação. Um segundo motivo pelo qual um fundo pode preferir preservar algumas informações é para poder negociar melhor com os inquilinos.
Vamos pensar agora um exemplo de um fundo de lajes corporativas, um fundo de escritórios, que tem um relatório que é um primor de divulgação. Cada contrato com seus inquilinos, quando o contrato foi assinado, qual é o valor, mês de correção, vencimentos, garantias, carências, prazos, tudo perfeito. De repente até um link para você ir no site da gestora e baixar isso numa planilha de Excel para você fazer os seus estudos do seu jeito. Parece muito bom? Talvez não. Agora vamos supor que esse fundo está negociando a renovação de um contrato com o inquilino. Esse inquilino paga R$ 180 por metro quadrado no contrato atual. Claro, o fundo vai propor que o contrato seja renovado, vamos manter os valores, dar a correção pela inflação, etc, etc, etc. E daí, no meio da reunião, o inquilino abre o relatório na internet e fala, mas espera aí, os últimos 3, 4 contratos que você fechou por R$ 160 nesse mesmo prédio, por metro quadrado. Por que eu vou aceitar a 180 se você está negociando com outros a 160? Olha agora como o fundo vai ficar enrolado, como ele vai perder capacidade de negociação. Certamente ele vai ter que abrir mão dessa receita, abrir mão desse valor de contrato para conseguir renovar com o inquilino. Isso não vai valer só para uma renovação, vai valer também para um contrato novo. Se essa informação está disponível na internet, o possível inquilino que está negociando vai saber, não, olha, esse fundo está fazendo com 3 meses de carência. Aí de repente você está com o gestor fala, não tem carência, a gente não está trabalhando com carência. Não, tá sim. Olha aqui no relatório. Tá aqui. Você fechou os últimos contratos, os últimos 12 meses, sempre dando 3 meses de carência. Eu quero isso. Então, sim, com o crescimento dos fundos imobiliários, é natural que mais pessoas saibam da existência, conheçam e saibam onde obter essas informações. Está no relatório. Se estiver no relatório, vai dificultar que o fundo consiga as melhores condições de negociação quando vai sentar com o inquilino. E o terceiro motivo é a exposição desses dados para a concorrência. Se você acha que o inquilino ou possível inquilino ter acesso a esses dados já pode ser complicado, agora imagina como isso pode ser destruidor se estiver na mão da concorrência. Então agora vamos pensar um exemplo de um outro segmento. Vamos pensar do segmento de galpões logísticos. Vamos para um fundo que tem vários galpões alugados em vários lugares do Brasil, mas também existem outros galpões concorrentes nas mesmas regiões. E aí, naturalmente, se essa informação está no relatório, está pública no mercado, imagina um galpão ali ao lado, no mesmo bairro, na mesma estrada, 2 km acima ou abaixo, e o dono daquele galpão tem aquela informação. Ele pode facilmente chegar para o inquilino e falar, olha, eu sei quanto você paga de aluguel, eu sei a metragem, eu sei o tipo de galpão que você está utilizando. Eu tenho um igual, ou eventualmente até mais moderno, e eu vou te dar X% de desconto para você vir para cá. Vem. Pronto, agora o fundo imobiliário, do qual você é cotista, perdeu um inquilino porque deu informação para a concorrência. E essa assimetria de informação é muito grave. Por quê? O dono do outro galpão pode ser, por exemplo, uma família que tem dinheiro e investe em galpões, pode ser um grupo de investidores, pode ser um ente simplesmente privado, que não tem obrigação de divulgar para o mercado essas operações. E daí, então, a gente tem um fundo imobiliário que dá todas as informações para o mercado, logo para a concorrência, e uma concorrência que não tem que divulgar as informações na bolsa, porque nem está na bolsa, é uma família que tem aquele galpão. Então, o fundo imobiliário não tem acesso a essa informação. Essa assimetria pode comprometer fortemente qualquer negociação, principalmente de uma renovação de contrato. E daí, naturalmente, surge uma pergunta. Não poderia, então, ser uma informação exclusiva para os cotistas? Por exemplo, ter um relatório que é divulgado na bolsa, que todo mundo tem acesso, mas ter um site, um link que o cotista tem que se cadastrar ou que vai usar um certificado digital para provar que ele é cotista, e aí só ele vai ter acesso às informações? E a resposta curta e grossa é que não dá. O primeiro motivo é por uma própria regra do mercado de valores imobiliários, que é a assimetria de informação. Sim, as informações têm que ser divulgadas ao mercado de uma maneira equânime, igualitária. Você não pode ter investidores que têm acesso à informação e outros não têm. Até, por exemplo, alguém que tem acesso a informações delicadas de uma operação, como um diretor que sabe que a empresa da qual ele é diretor vai divulgar na bolsa um lucro recorde. Ele não pode sair comprando ações antecipadamente imaginando uma alta de mercado, porque ele tem
toda uma regulação de quantos dias ele pode ou não comprar ou vender com base na informação da qual ele tem acesso. Então, você não pode dar para determinados investidores mais informações do que para outros simplesmente por serem cotistas. O próprio sistema normativo da Bolsa de Valores, de um mercado justo de negociação, supõe que todo mundo tem acesso às mesmas informações. E o outro motivo é porque simplesmente não custaria nada para alguém se tornar cotista. Ainda que você conseguisse criar um argumento técnico qualquer para dar certas informações só aos cotistas, alguém interessado, como um concorrente ou um possível inquilino, vai na Bolsa de Valores, compra uma cota por R$100, obtém todas as informações necessárias, vende a cota, não custou nada. Então, não adianta você fazer um filtro por ser cotista, ainda que fosse permitido, porque isso não embarrera ninguém, porque o custo para ser cotista é quase zero, principalmente numa negociação desse porte. Então, qual é o limite? Qual é a fronteira entre a divulgação máxima de informações e, ao mesmo tempo, a proteção de dados para próximas negociações? Infelizmente, a gente não tem uma resposta clara. Cada fundo imobiliário é um universo por si só. Vai investir num segmento diferente, com tipos de imóveis diferentes, em regiões diferentes, com tipos de contratos diferentes e muito mais coisas. Mas existe uma resposta, que é a resposta à seguinte pergunta. Você, como cotista desse fundo imobiliário, gostaria de dar essas informações de mão beijada para a concorrência ou para um possível novo inquilino? Se a resposta é que você não gostaria que a concorrência tivesse acesso a essa informação, talvez o que você está querendo, então, é que o fundo imobiliário não divulgue essas informações no relatório, exatamente para não dar de bandeja para o mercado. Agora eu quero saber de você. Qual é o fundo imobiliário ou a gestora que faz um excelente trabalho de divulgação? E qual é aquele que ainda tem muito para evoluir? E claro, se você tem qualquer dúvida, coloca aqui embaixo, coloca aqui nos comentários, vamos bater esse papo, vamos trocar uma ideia. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever para ser notificado dos próximos vídeos que a gente vai soltando. E se você conhece alguém que poderia aprender um pouco mais com esse conteúdo, não esqueça de compartilhar com ele ou com ela. E se você quer continuar aprendendo, eu vou deixar 2 vídeos aqui do lado para que você possa continuar com seus estudos e aprendendo um pouquinho mais. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!